Jesus veio para perdoar, não para condenar. Veio como Salvador, aquele que um dia virá como juiz. O Evangelho de hoje nos relata a conversão de Levi, que é São Mateus, o autor do primeiro Evangelho. E porque Jesus o acolhe, porque Jesus faz refeição na casa dele, os fariseus e os mestres da lei questionam os discípulos de Jesus. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías diz que se a pessoa começa a cumprir os mandamentos de Deus, se destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se fizeres o bem ao teu próximo, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Então, enquanto nós caminhamos neste mundo, sempre há tempo de nós corrigirmos os nossos maus hábitos, sempre há tempo de nós recomeçarmos, e então a luz de Deus brilha nas trevas, Ele sacia a nossa sede, serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Serás chamado reconstrutor de ruínas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Então, a partir do momento em que nós mudamos os nossos hábitos, a partir do momento em que nós abandonamos os nossos vícios, rompemos com o pecado, uma luz se acende e nós começamos a reconstruir aquilo que antes era ruína, aquilo que antes estava no chão, destruído. O que foi perdido é recuperado. Jesus veio justamente para isso. Por isso ele diz: os que são sadios não precisam de médico. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Levi estava lá sentado na banca da coletoria de impostos. Jesus o olha com misericórdia e o chama: segue-me. Havia uma escolha a ser feita, e ele decide abandonar a sua vida luxuosa, abandonar a sua vida de cobrador de impostos. Ele que com esse emprego era colaboracionista dos romanos e, portanto, era conivente, cúmplice da exploração que era feita. Por isso os cobradores de impostos eram tão odiados pelos judeus. E não só isso, ele enriquecia por causa dessa colaboração com a exploração. Mas ele decide abrir mão de tudo isso para seguir Jesus. É uma escolha difícil, mas ele se desapega, ele abre mão de tudo aquilo para seguir Jesus. Por isso a salvação entra naquela casa. Então nem sempre é fácil dar esse passo, nem sempre é fácil tomar essa decisão, abandonar os hábitos
maus, os vícios, aqueles pecados de rotina, de estimação. Mas se nós tomamos a decisão, se nós damos o passo, então essa luz se acende dentro de nós. Então Jesus nos dá uma vida nova. A doença é curada pelo médico. Os pecadores são justificados, se tornam justos diante de Deus pela fé em Jesus. Se Jesus veio chamar os pecadores, então isso é motivo de consolação e de alegria para nós. Foi para nós que Ele veio, para nós que precisamos de redenção, precisamos de salvação. Ele nos faz o convite, mas nós temos que ter a coragem de deixar tudo para segui-lo. Nós temos que ter a coragem de abandonar algumas coisas às quais nós estamos apegados, certos confortos, certos privilégios que nós julgamos ter, para ficarmos com aquilo que é essencial, para ficarmos com aquilo que é mais importante, que é o próprio Jesus. E este é o tempo propício, este é o tempo favorável, é o dia da salvação, o tempo da Quaresma é o tempo que o Senhor nos dá, que Ele nos chama, que Ele insiste conosco para que nós o sigamos. E nós pedimos então a Jesus que nós tenhamos a coragem de Levi, a coragem de São Mateus, de nos levantarmos, de abrirmos mão de tantas coisas às quais somos apegados, nós que tantas vezes temos afeto pelo pecado, estamos afeiçoados, estimamos o nosso pecado, mas temos que ter a coragem de tudo perder para tudo ganhar, de abrir mão daquilo que nos impede de nos entregarmos inteiramente a Deus, para segui-lo mais de perto. Peçamos a Jesus que Ele nos ajude a tomar essa decisão nesta Quaresma. Amém.